falar um pouco sobre representação de números em binário, tá? Então nós queremos fazer uma representação digital de um número e esse número está representado, no nosso caso, em binário. Binário, como a gente vai ver, é o que a gente chama de base 2. E por que a gente representa esse número binário? Nós representamos esse número binário porque nós temos dois valores possíveis de alimentação no circuito. Ou a gente tem 0 volts, que a gente vai representar como valor 0, ou a gente tem a tensão de alimentação de circuito, tipicamente um valor entre 1 e 5, que a gente vai representar como valor 1. Então nós só temos essas duas opções. Se a gente lembrar que a gente trabalha hoje com decimal, nós precisamos ter 10 valores para representar decimal. Mas em binário nós só temos dois valores, e esses dois valores a gente precisa colocá-los sob essa perspectiva para representar o nosso número. Então, quando a gente precisa compor números maiores, quer dizer, números que sejam maiores do que 0 ou 1, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente usa na nossa base decimal. Então, um exemplo aqui, olha, 8.547. 8.547. O que nós temos? 8.547. Observa que é 8 vezes 1.000, 5 vezes 100, 4 vezes 10 e 7 vezes 1. Tá? Então, o sistema posicional ele dá valores diferentes para cada dígito de acordo com o lugar onde o dígito está representado, onde o dígito está armazenado. E a mesma coisa vai acontecer com o binário. Então, se eu tiver isso aqui, 1001, o que nós vamos ter agora, a nossa base é 2, tá? Então, nós temos a base 2 e nós vamos ter o nosso 1001. O que significa isso? 2 ao cubo dá 8, 2 ao quadrado 4, 2 elevado a 1 dá 2 e 2 elevado a 0 dá 1. Então, nós temos 1 vezes 8 mais 0 vezes 4 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 1. Isso aqui significa 8 mais 1. 8 mais 1 dá 9. Então, nós conseguimos representar um número 9 que em binário é 1001. E justamente assim que a gente vai fazer a nossa conta, e nós vamos representar números muito grandes. Observa que, por representar com poucos dígitos por vez, quer dizer, só tem o valor 0 e 1, a nossa base é um número bem baixo, isso significa que nós teremos números com muitos dígitos no total. Tá vendo? Para representar o 9, que daria um dígito só em decimal, nós gastamos 4 dígitos aqui em binário, tá bom? Então, só para a gente trazer um pouco dessa diferença aqui, né? Nós temos os nossos números em decimal e nós temos as versões em binário aqui. Só para pegar um outro exemplo aqui para vocês, o 5. O que significa o 5? Ele está representado desse jeito aqui, 0, 1, 0, 1. Relembrando, né? Então, nós vamos ter esse aqui multiplicado por 2 a 0, por 2 a 1, por 2 ao quadrado e por 2 ao cubo. Certo? Então, o 2 a 0 e o 2 ao cubo serão multiplicados por 0, não vou deixá-los aqui. E o 2 ao quadrado é 4 e o 2 a 0 é 1. Então, nós temos 4 mais 1 igual a 5. Tá? Então, é assim que a gente representa o nosso número em binário. A gente pode pegar mais um outro número aqui. Vamos pegar esse número aqui agora. E eu vou pegar mais o número 10 aqui, só para mostrar para vocês um pouco da diferença aqui entre eles. Tá? No fundo, o que nós temos aqui? Nós temos 4 bits, tá? E aqui a semelhança entre eles é só nesse último bit aqui, tá vendo? No fundo, a semelhança entre toda essa linha aqui é nesse último bit. E esse último bit representa 2 ao cubo. Então, você pode ver que todos os números dessa coluna aqui, eles estão representando 2 ao cubo. Eles são números maiores ou iguais a 8. Tá? E aí a gente vai começar, observa que esse primeiro aqui é 8 mais 0, tá? Aí depois nós temos o próximo dígito, esse dígito aqui. Esse dígito aqui é 2 elevado a 0, então nós temos uma propriedade muito interessante, né? 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então a gente sabe que eu vou somar 1 nesse número, então eu tenho o 8 aqui, né? Mais 1, 9. Então esse número aqui é o nosso 9. Mas tem uma outra característica interessante. Olha, esse aqui tem o 2 a 0, esse tem o 2 a 0, esse tem o 2 a 0. Tá vendo? Todos eles têm o 2 a 0. Em especial, esse aqui tem o 2 a 0 e esse aqui não tem o 2 a 0. No fundo, quem tem o 2 elevado a 0 ativo, o primeiro bit ativo, é um número ímpar. Ímpar, 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 ímpar. Ímpar, 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 ímpar. Então,
O último bit, por ser exatamente 2 elevado a 0, eu só vou somar 1 nos números que tem 2 elevado a 0, e justamente eles são números ímpares para a gente. Tá? Então a gente pegou um número que é ímpar e esse número aqui que é par. Tá? A mesma coisa vai acontecer para os outros bits. Olha bem, esse aqui eu tenho um bit 1 aqui, eu não tenho esse bit. E esse segundo bit aqui é o nosso 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá? Então, o que significa? O nosso 10 aqui é o 8 mais 2. O nosso 13 é o 8, mas ele ainda tem mais um outro bit, que é o nosso 2 elevado ao quadrado, que é o 4 mais o 1. Então, o 13 está sendo decomposto nas potências de 2, tá? Então, essa é a forma que a gente vai usar para representar. Eu mostrei alguns exemplos. E por que é importante a gente trabalhar com números em binário? Porque o nosso sistema digital todo vai trabalhar com números em binário. Então, a gente precisa ter essa visão aqui, tá? E eu vou voltar daqui a pouco para vocês, mas antes a gente vai falar sobre como fazer a volta, tá? Como é que a gente faz a volta? A gente vai fazer a volta por uma técnica chamada de divisões sucessivas. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, eu quero começar a representar o número 57. 57. E o 57 eu vou começar a dividi-lo por 2 múltiplas vezes. Então a gente vai começar 57 dividido por 2 dá 28. Tem o resto 1. Eu pego o nosso 28, divide por 2, dá 14, o resto é 0. O 14 dividido por 2 dá 7, o resto é 0. O 7 dividido por 2 dá 3, o resto é 1. O 3 dividido por 2 dá 1, o resto é 1. O 1 dividido por 2 dá 0 e o resto é 1. Então a gente vai fazer toda a nossa divisão e o que a gente pega esse resultado de baixo para cima. Tá? Então esse resultado de baixo para cima é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Essa é a representação nossa do 57 em binário. Tá? A gente pode também fazer a conta ao contrário, né? Tentar lembrar, igual a gente fez do outro lado, a gente pode somar as potências. Quais potências são necessárias para montar o 57? Então, o que nós precisamos para montar o 57? Nós precisamos do 2 à quinta, que é o nosso 32. Nós precisamos do 2 à quarta, que é o nosso 16. Nós precisamos do 2 ao cubo, que é o 8. Mas aí, se a gente fizer essa soma, tá? 32 mais 16 dá 48. 48 mais 8 já dá 56. Então, o 2 ao quadrado, que é 4, a gente não pode somar, porque se eu somar 4 no 56, eu vou para 60. Então, nós não temos o 2 ao quadrado. E nós não vamos ter o 2 elevado a 1, que dá 2, porque 56 mais 2 dá 58. Então, também não podemos. Então, nós vamos usar o 2 a 0, que é 1 aqui. Então, nós temos a soma de 32 mais 16 mais 8 mais 1. Tá? É como se a gente virasse e perguntasse, 57, qual a maior potência de 2 que cabe lá dentro? Ah, a maior potência de 2 que cabe do 57 é 32. 32, que é 2 à quinta, porque a próxima é 64, não cabe lá dentro. Então, a gente tira o 32 e novamente repete a operação. Qual a maior potência que cabe? 16. Qual a maior potência que cabe? 8. Qual a maior potência que cabe? 1. Tá? Tudo bem? Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui do lado para vocês fazerem. Tá? Então, nós precisamos converter esses números aqui de decimal para binário, de binário para decimal. E às vezes os números vão ser muito grandes. Observa que esse número aqui ou esse número aqui, você não sabe se é binário ou é decimal, então a gente vai colocar um B ou vai colocar um D aqui para falar se ele é em binário ou se ele está em decimal. Tá? Essa é a forma que a gente vai olhar e vai tentar trazer para vocês aqui. Tá bom? Tudo bem? Então vamos pegar aqui, ó, 45. 45 é o nosso primeiro, né? Está em decimal. Qual é a maior potência de 2 que cabe nele no momento? Cabe 32. 32 é 2 à quinta. Eu vou escrever, na realidade, os dois aqui, tá? 2 à quinta, que é 32. Vou fazer duas linhas assim ao mesmo tempo. 2 à quinta, 32. 45 menos 32 sobra 13, certo? Então, o que nós temos agora? Nós temos que a próxima potência de 2 menor que 2 à quinta é 2 à quarta, que é 16. 13, no nosso caso, é menor que 16, então não vamos ter essa. Vamos passar para a próxima potência, que é o 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Tá? Então, 8, eu tinha 13, menos 8 dá 5.
5, a gente vai tentar pegar a nossa próxima potência, que é o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 5 menos 4, 1. Então, nós podemos colocar esse 4. E aí nós vamos ter a nossa próxima potência. Só que a próxima potência seria... Opa, desculpa, que é quadrado, né? A próxima potência nossa seria 2 elevado a 1, que é 2, certo? Só que nós temos o valor 1, então não cabe lá. Nós vamos fazer 2 elevado a 0, tá? Que é o nosso 1. E isso aqui equivale ao nosso 45, tá? Como que eu faço isso em binário? Eu vou colocar 1 nesse, certo? O 2 elevado à quarta potência não tem. 2 elevado a 3, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 1 não tem, 2 elevado a 0. Esse é o nosso número, tá bom? A gente pode fazer o 102 aqui e a gente pode fazer a volta também, sempre olhando essa mesma conta. Eu vou pegar este exemplo aqui para vocês, tá? 100,101 e nós vamos trabalhar com ele. O que significa isso? Esse é 2 a 0, então esse aqui é 1, o próximo seria 2, mas nós não temos, 4, o 8 não tem, o 16 não tem, mas o 32 tem. Então nós estamos falando que é 32 mais 4 mais 1, que é igual a 37, tá? E é assim que a gente faz a nossa conversão, é assim que a gente vai de uma base para outra, tá? Tudo bem? Só para mostrar alguns valores para vocês, e eu acho que é um ponto importante que vocês deveriam ter em mente com bastante facilidade na cabeça de vocês, as potências de 2, de 0 até 10, tá? Então 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado ao quadrado 4, 2 ao cubo 8, 2 à quarta potência 16, 2 à quinta 32, 2 à sexta 64, 2 à sétima 128, 2 à oitava 256, 2 à nona 512, 2 à décima 1024. Vocês viram que eu fui fazendo essa conta de cabeça lá no anterior, porque essas potências de 0 até 10, a gente já sabe todas elas, tá bom? E aí, quando a gente sabe essas potências, começa a ficar um pouco mais fácil, porque 2 à décima é 1024. Então, na realidade, 2 à vigésima é igual, certo, a 2 ao quadrado, certo? O que nós temos aqui? Nós temos 2 à décima vezes 2 à décima. Tudo bem? É isso que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter 2 à vigésima potência. E o que significa isso para a gente? Significa que eu vou ter o 1024 ao quadrado. Então, agora nós vamos passar para a tabela aqui do outro lado. E nós temos os sufixos que a gente fala, né? Nós temos os nossos sufixos decimais e nós temos nossos sufixos binários. Na verdade, nós temos nossos prefixos, né? Nós temos nosso prefixo. Tá? Então, nós temos o quilo, que a gente está acostumado, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota. Esses são os prefixos que nós temos. Tipicamente, a gente não chega ao iota, tá? Hoje em dia, a gente já fala um pouco de zeta, mas a gente vai normalmente até o hexa, tá? E a gente tem as mesmas potências para 1024. A gente vai trazer aqui, por exemplo, eu tenho 1 byte, eu tenho 1 kilobyte. Kilobyte hoje em dia, pelo padrão, seria 1000 bytes, mas se a gente tiver um kibibyte, a gente vai ter 1024. Mebibyte, gibibyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e obibyte. O que significa isso? Essas daqui são as nossas potências da base em binária. Só que uma coisa importante para vocês, só para tentar trazer um pouco essa noção, é que a gente pode pegar e andar nessa potência de jeitos diferentes, tá? Para facilitar um pouco a vida de vocês, tá? Então nós temos aqui, olha, 1024 ao quadrado, 1024 ao quadrado, isso aqui é igual ao nosso 2 à décima ao quadrado. Mas o 2 à décima é esse 1024 aqui, certo? Então, quando a gente vai virar e falar para vocês, olha, 2 elevado a 25, tá? O que nós estamos falando para você? O 2 elevado à quinta é o nosso 32, então a gente tem o nosso 32, e o 2 elevado ao quadrado aqui é o mega, então a gente tem 32 mega, tá? Então vocês vão encontrar uma forma fácil de vocês fazerem exatamente essa mesma relação, tá? 32 aqui e o M de mega aqui, tá? E a mesma coisa vale, por exemplo, vamos pegar giga, aqui nós temos 3, tá? Então você vai pegar uma quantidade de memória lá
e nós vamos trazer, sei lá, 64 GB. 64 GB significa o quê? 64 GB significa o quê? 2 elevado a, o giga aqui nós temos o nosso 3, e o 64, 6, 2 elevado a 36, tá? Então assim a gente consegue representar números grandes e vocês conseguem fazer essa conversão de forma um pouco mais fácil, tá bom? Na hora que a gente começa a representar mais informações, a gente também precisa representar outros tipos de dados. E aqui eu só vou mostrar um deles para vocês e depois a gente vai voltar e tentar mostrar mais alguma coisa, tá? Um outro tipo de dado que é relevante é representar caracteres. Novamente, a gente precisa de mais do que um bit para representar caracteres. E a gente vai usar um byte. Só relembrando aqui, né? Um byte é igual a 8 bits, tá? Só que aqui, nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma tabela ASCII que são só 7 bits, tá? Nesse exemplo nosso, nós temos só 7 bits. Então, a gente vai de 0 até o nosso 127. E com esses valores aqui, eu represento um caractere. Uma característica interessante para vocês é que o caractere A maiúsculo está aqui no 65 e o A minúsculo está no 97. Tá? Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que tem 32 de diferença. Tá? 65 é 2 a sexta mais 2 a 0. Tá? E se a gente for olhar o nosso 97, é o 2 a sexta mais o 2 a quinta mais o 2 a 0. O que significa isso? Significa que a gente tem só um bit de diferença entre o A maiúsculo e o A minúsculo. Na verdade, o A minúsculo tem um bit ativo a mais, que é o 2 a quinta, 32 aqui, tá bom? Só para dar uma noção de curiosidade para vocês. Tudo bem? Agora, a gente vai trazer uma outra questão importante. Vocês devem ter notado que esses números são muito grandes para a gente poder ficar representando em uns e zeros aqui, tá? Então, vou pegar aqui aquele nosso exemplo, só para voltar aqui para vocês, olha, nós mostramos aqui o 37, tá vendo? Que é esse aqui, 100101, tá? Então, a gente vai pegar aqui o 37 é igual a 100101, tá? E aí, ele ficou um número muito grande, a gente precisa tentar encontrar uma forma menor de representar esses números, tá? E a gente vai trocar para a base 16, então nós vamos usar a base 16. A base 16 ela vai ter os dígitos de 0 até 9 e depois ela usa letras A, B, C, D, E e F. Então nós temos todos os dígitos no meio do caminho. O 9 nosso, só relembrando em binário, é esse. O A então passa a ser 1010, o B 1011, o C 1100, o D 1101, o E 1110 e o F 1111. E dessa forma eu consigo representar 4 bits como um único dígito. Então nesse caso aqui específico do nosso exemplo, a gente vai pegar esses 4 bits aqui, tá? E nós vamos representá-lo. Nesse caso específico ele é o valor 5. E a gente pega os próximos 4 bits, se eles não aparecem é porque eles são zeros, e nós vamos colocar aqui. Então, esse aqui, 25 em hexadecimal, ele equivale a 37 em decimal, tá? Que equivale a 00100101 em binário. Tá bom? Então nós temos múltiplas bases. A ideia geral de representar em hexadecimal é que facilita a nossa leitura, porque os números vão gastar menos bits para serem representados. Tá bom? Então é justamente desse jeito que a gente vai trabalhar com eles e a gente vai tentar olhar esses números aqui. Então nós vamos trabalhar e sempre visualizar esses números como números binários, mas a gente vai, na hora de escrever o nosso código, muitas das vezes nós vamos usar hexadecimal, que é um pouco mais fácil da gente fazer. E antes da gente fechar aqui, eu queria só trazer um efeito importante para vocês, um colateral importante para vocês. Eu uso sempre a analogia de um edifício, tá? Então vamos pensar o seguinte, olha, vamos pensar que a gente tem um prédio aqui, e esse prédio tem 8 andares. E ele tem 4 apartamentos por andares.
Se alguém chega para você e fala que mora no apartamento 53, você sabe claramente que a pessoa está no 5º andar. Tudo bem? Então, é importante a gente ter a noção que, às vezes, os números contêm mais do que uma informação embutidas nele. O 5 ali reflete o 5º andar. Tá? Então, a gente tem o andar número 5 que está refletido nesse número 53. Mas, além disso, se a gente fosse dividir esse nosso prédio, tá? E vamos supor que os apartamentos estão ali, o que significa isso? Provavelmente o 51 estava aqui, vamos lá, o 52, 53 e o 54. E aí, se alguém vira para você e fala que mora, tá, no apartamento 23, você sabe claramente que o 23 ele está aqui, exatamente alinhado embaixo do 53, alguns andares para baixo. Então, na realidade, o 2 aqui para a gente, ele significa o andar, e o nosso 3, ele significa essa posição do prédio. O que quer que isso signifique. O prédio pode mudar esse significado, mas ele não muda de um andar para o outro. Tá? E por que isso é importante? Porque muitas das vezes vocês vão ver um número grande ou um número não tão grande assim, onde a gente vai trazer significado para parte dos bits deles, vão significar uma coisa, e outra parte dos bits vão significar outra coisa, e a gente vai juntar isso aí, do mesmo jeito que está falando aqui, ó, 53. Observa que isso acontece na sua rua. Você vai ter na sua rua números pares de um lado da rua, números ímpares do outro lado da rua. Ninguém precisa virar para você, se você olhar lá e falar para você, eu quero colocar os números sequencialmente de um lado. Isso não é o esperado para a gente. Muito embora não seria proibido originalmente, é uma convenção. Tá? Mas a gente costuma olhar para essas convenções e tentar segui-las o máximo possível, tá bom? Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o número 23 ou 53, representando 2 apartamentos que estão em andares diferentes. O primeiro dígito indica o andar, segundo andar, 5º andar, e o segundo dígito dele aqui representa uma posição relativa. É como se você abrisse o elevador no 5º andar ali, e vamos supor que o 53 estivesse exatamente do seu lado direito do elevador. O que você vai fazer? Quando você pegar aqui o 23 embaixo, você não conhecendo isso aqui, você sabe claramente que você vai abrir o elevador e vai olhar para o lado direito e vai encontrar o 23, tá bom? Então essa é a noção relativa que a gente quer dos valores dos apartamentos para vocês, tá bom? E só para a gente fazer um fecho aqui, a gente vai falar de uma outra informação para vocês aqui, para fechar esse pedaço, tá? Às vezes a gente tem que tratar de questões relacionadas com analógico e digital. A gente está falando muita coisa de digital aqui, e quando a gente vai fazer a conversão de analógico a digital, a gente precisa ter uma preocupação de quantos dígitos ou quantos bits a gente precisa. Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor analógico que é contínuo no nosso universo, mas se eu quiser transformá-lo para o mundo digital, eu preciso definir um número de bits, uma quantidade de bits necessária. Tá? E aí, para fazer essa conversão, nós temos 2 tipos de conversores. Um conversor analógico digital, que vai pegar aquele sinal analógico e vai converter em digital, e um conversor digital analógico, que vai pegar um sinal digital e vai gerar um analógico. Apesar do analógico ter valores contínuos, quando você faz um conversor digital analógico, ele não vai mais converter para contínuo, ele vai converter com pequenos degrauzinhos que são referentes à precisão que nós temos em termos de números de bits. Ok, pessoal? Então a gente vai parar por aqui, tá? E a gente continua no próximo vídeo. Até mais.